Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Olá, bem-vindo ao Diagnosticando. Bom, nós já temos alguns casos publicados, eu acho que você já pegou aí o jeitão de como é que funciona o diagnóstico funcional. Se você ainda está com dúvida, não fique com essa dúvida, entre em contato comigo, faça a pergunta, pegue um caso clínico seu e mande para a gente, e aí a gente vai conversar sobre isso e esclarecer todas as suas dúvidas, legal? Então, vamos para mais um casinho? É uma paciente que já vem de um tratamento, então um tratamento que estava se prolongando muito, e o que me chamou mais atenção foi assim, ela falar para mim que a dentista achou que era normal, falou para ela que era normal, né? Vocês vão ver o que estava acontecendo na boca dela, e a dentista falando, não, é normal. Então assim, pessoal, se você está vendo que o caso está desandando, que não está indo 2, 3 meses da maneira que você quer, para e pede ajuda, né? Procura um serviço de consultoria, procura o seu professor, procura um colega, não é possível. Começou a não se movimentar do jeito que você quer por 2, 3 meses, tem que parar, tá bom? Tem que procurar ajuda. Não pode falar para o paciente que é normal, porque você pode ter problema lá na frente, tá? Então, olha só, ela nos procurou com essa assimetria, então a gente vê ali ela sorrindo, ela na foto de frente, na foto do perfil, a gente consegue observar aí que a gente tem problema, olha no zoom, então olha o tamanho da assimetria dessa paciente, tá? E é uma assimetria, como eu falei, ela é progressiva, é o tipo de coisa que você vai pegar na anamnese, tá bom? Então, eu vou falar em cefalometria, vou mostrar algumas coisas, mas vocês vão ver que vai ser bem superficial. Por quê? O diagnóstico dela é fechado na anamnese. Então, muito cuidado com isso, ó. Olha só. Como é que pode ter um crescimento dessa maneira, né? Uma classe 3 grande de um lado, uma classe 1 do outro. Não existe em literatura uma experiência clínica. A hora que o canino cruza, pessoal, a coisa é grave. Essa assimetria é muito grande. Uma assimetria muito grande dessa forma não é crescimento. É muito raro ser crescimento. Tá bom? Olha o incisivo aqui, ó, o 31, como mudou de cor também, ó, a coloração dele não está normal, está com trauma. Então é um caso que veio bem complicado para a nossa mão, e o que deixa a gente mais triste é isso. De repente a dentista falar, não, isso é normal. Né? Não pode ser normal, pessoal. Muito cuidado com isso. Né? Observe o que está acontecendo. E olha lá, o que eu falei de anamnese? Primeira coisa, qual é a queixa do seu paciente? O que ele foi te procurar por quê? Ele foi te procurar porque o queixo dele é torto? Opa, se ele foi me procurar porque o queixo dele é torto, o tratamento dele é cirurgia ortognática. Eu não vou conseguir melhorar esse queixo torto com ortodontia convencional. Só a ortodontia vai melhorar o queixo desse paciente? Não. E se ele foi me procurar relatando que ele tem uma maloclusão? Tranquilo, aí eu posso tratar ele. Né? Posso tratar ele sem a cirurgia. Agora, se a queixa principal dele inicial é o queixo torto e você não resolver, você pode ter problema lá na frente. Tá bom? E outra coisa, observei que o queixo é torto. O que eu preciso perguntar?
isso é estável ou está aumentando? Ou é progressivo? Quer dizer, você sempre foi assim? Você sempre foi tortinho assim? Será que você tem uma foto de 2, 3 anos atrás? A foto do seu RG, deixa eu dar uma olhada. Né? Será que, quanto tempo tem esse RG? Será que sempre foi assim? Se sempre foi assim, tranquilo, está estável, não vou me preocupar, pelo menos inicialmente. Se o paciente me relatar, não, está aumentando, aí eu tenho que ligar uma luz vermelha aí, né? Então alguma coisa está acontecendo. Como eu falei, cruzou o canino ou está progredindo, cuidado, tá? A gente tem que observar isso e tomar muito cuidado. Vamos dar uma olhadinha lá, pede a documentação e vamos dar uma olhadinha na panorâmica. Ó. Olha a panorâmica dela, como apresenta do lado direito um crescimento grande e o lado esquerdo o crescimento está menor. Tá? Então, só isso é um exame conclusivo? Ó, nesse caso dela até daria bastante para a gente ter fechar esse diagnóstico, tá bom? Mas aqui a gente não faz isso. Vamos pedir alguns exames complementares. O que seriam esses exames complementares? Primeira coisa, uma tomografia dos côndilos. Então, para eu observar se eu realmente tenho uma anomalia de crescimento, se esses côndilos estão com formatos assimétricos, para eu perceber o que está acontecendo com esses côndilos, tá? E depois de eu pedir uma tomografia computadorizada dos côndilos, nós vamos pedir uma cintilografia das ATMs. O que é cintilografia? É um exame de contraste, tá? Que eu vou fazer aqui nos côndilos para saber se eu ainda tenho crescimento ou não. Tá? Então a cintilografia vai me falar, opa, você tem um crescimento ativo. Lembrando, esses pacientes normalmente têm entre 20 e 30 anos, tá bom? Na teleradiografia desse paciente, a gente consegue observar também, ó, olha como eu tenho uma linha de ramo mais para frente e uma linha mais próximo da coluna cervical. Então eu também tenho essas duas linhas, eu também consigo perceber que essa paciente está com assimetria. Né? Olha só como a parte de órbita dela, a imagem está boa, a parte de cela como a imagem está boa, as olivas, né, que vão dentro do ouvido também estão legais. Né? Então a gente consegue perceber que a mandíbula dela apresenta uma assimetria. Vamos dar uma olhada na cefalometria só para eu saber o que, se eu preciso descompensar essa paciente ou não. Ela pode estar compensada dentariamente. E aí eu vou precisar fazer extração ou vou precisar fazer alguma movimentação. A cefalometria vai ser o ideal para a gente ver. Bom, aqui ó, o crescimento sagital dessa paciente parece que não tem problema nenhum não. Está equilibrado, pequena alteração na posição da mandíbula, deixando esse perfil um pouquinho mais côncavo. Ó. Olha o ANB dela. Era para estar 2, está 1. Então a mandíbula dela, né, ela tem discrepância ali entre maxila e mandíbula. O NAP também, ó, tá? Ele está me mostrando que ela tem um perfil um pouquinho mais côncavo, pouquinha coisa. Olha lá, ó, crescimento vertical. Aqui a gente tem um pouquinho de alteração, principalmente ó, no plano mandibular com base do crânio. Ao contrário, né? Base do crânio, NS, com plano mandibular. De 32 está 36. Ó. Então, ó, um crescimento levemente vertical, também com alteração demonstrando uma rotação da mandíbula. Tá? Uma pequena rotação da mandíbula que a gente consegue observar aqui nessa parte de crescimento vertical. Base apical com os dentes, isso para mim é muito importante. Então, olha só, um ponto NS está me mostrando um dente muito vestibularizado, então superior, né, os incisivos superiores bem vestibularizados, em torno de 7 graus, não é nada muito grande, mas pode ser ruim, dependendo do inferior.
1.Na2227 também, e pouquinha coisa protuído. Agora olha o NB 2528, até que não apareceu muita coisa, ó. Protuído. Então, os incisivos superiores e inferiores estão vestibularizados, pouquinha coisa vestibularizados, mas estão protuídos. A parte de tecido é meio óbvio, né? A gente olhando para a cara da paciente, a gente observa que eu não tenho um tecido harmônico e o mento, ó, está desenvolvido, tá um padrãozinho ali, né? Um pouquinho a coisa de diferença. Também não esperaria nada de muita alteração em mento ósseo. Então, aqui é legal, ó. O FMA também me mostrando um crescimento vertical. O FMA, um pouquinho de inclinação de incisivo, que é o que a gente consegue ver também no IMPA, ó. Então o IMPA era para estar 87, está 92. Também, ó, a gente vai levar o IMPA em consideração até 97, ó, 10 graus eu tenho de discrepância. Então o IMPA tá bom. Isso foi legal porque ele me mostra que eu não preciso fazer uma grande descompensação desse paciente. Ótimo, tá? Basicamente a gente vai ter que se preocupar então de alinhar e nivelar. Eu consigo colocar os dentes dentro da base óssea, dentro da tábua óssea, mandar esse paciente para a cirurgia e é só alegria, tá bom? Vamos ver na nossa cefalometria se fala alguma coisa diferente. Na verdade, ó, ângulo goníaco inferior 84, me mostrando que ela é uma paciente com mordida aberta esquelética. Para que vai me servir isso? Opa, vamos falar para o cirurgião, ó. Eu preciso de uma rotação dessa mandíbula para eu ter uma boa oclusão, hein? Então, é mais uma orientação, na verdade, do que um diagnóstico, né? Ele vai me ajudar ali a ter uma conversa com o cirurgião embasado em números. E o IMPA deu basicamente a mesma coisa, né? E o tratamento? Bom, eu já dei um spoilerzinho, né? A gente nem vai debater hipóteses. Não existe hipótese para essa paciente a não ser cirurgia ortognática, tá? Então, ressecção de côndilo, raspagem, muito provavelmente ressecção, tá? Vai ter que tirar os côndilos ali para melhorar, tá bom? Depende um pouquinho da técnica, cada cirurgião a gente consegue alterações diferentes, mas basicamente é cirúrgico. Ela tem uma hiperplasia condilar, uma hiperplasia óssea, tá? Então, é um tumor benigno. Precisa ser operada para remover isso, porque senão isso pode continuar crescendo e causar alterações significativas na face dessa paciente, tá bom? Vamos lá. Olha o perfil esquelético no perfil tegumentar dela. Tá? Então dá para ver, ó, a mordida aberta, olha a musculatura como está ruim, a inclinação dos incisivos. A gente consegue ver bastante alteração aí nesse casinho. E aí, olha lá, ó, qual é a sequência? A mesma de sempre. Então é isso que a gente bate um pouquinho na tecla, sabe? O diagnóstico, ele está trazendo para quem usa, né, esse diagnóstico fielmente, a maneira que a gente trata, ele traz uma segurança no caso, ele traz um conforto de seguir sempre o mesmo padrão e chegar muito próximo, né, do resultado padrão, da fidelidade de resultado. E é isso que a gente buscou. É uma facilidade de diagnóstico e uma padronização de finalização dos casos. E isso é fundamental, tá bom? Aí, ó, cheguei no fio 19/25 de aço, pré-cirúrgico, mando o paciente para a cirurgia, voltou tudo tranquilo, né? Então, não tem grande discrepância, tudo isso a gente vai conseguir alterar na paciente. Não é usual, a gente não tem o objetivo de mostrar antes e depois de paciente,
mas como era um caso cirúrgico, eu abri uma exceção, tá bom? Então, a paciente pré-cirúrgica, olha o deslocamento da face dessa paciente, tá? E olha essa paciente pós-cirurgia. Ainda está um pouquinho inchado, ó, pouquinha coisa, mas mudamos a vida dela, né? Conseguimos resolver aí a vida da paciente, né? Chegou no consultório da gente com um diagnóstico desconhecido, né? Com uma dentista falando não, é tudo normal, né? E a gente preparou ela para cirurgia. Então, cuidado, pessoal. Não que a dentista está errada, tá bom? Mas toma cuidado, não pode acontecer isso não, tá? Não é legal. E aí, a finalização do caso também, ó. Pré-cirúrgico, mordida cruzada, e aí o pós-cirúrgico, né? Ainda tinha um pouquinho de diastema, a gente ainda fez um pouquinho de movimentação para remover o aparelho, mas basicamente pós-cirurgia ela tá assim, ó, tá? Então tudo certinho, tudo bonitinho, vida normal agora. Ah, fez ressecção de côndilo, como é que ela vai ficar? Vida normal, vida que segue, certo? Então esse casinho é bem interessante porque ele mostra um aspecto que basicamente a gente não usou cefalometria, né? Eu só usei para ver se precisasse descompensar ou não. Ah, o que é descompensar um caso cirúrgico? Pô, se eu olhasse ali, tivesse com uma inclinação de incisivo inferior, com 100, mais de 100 graus, na verdade, eu preciso descompensar essa paciente, né? Eu não vou conseguir guia anterior. Então, eu preciso ajudar o cirurgião aí, tá? Então, a gente vai preparar ela cirurgicamente. Mais para frente, a gente vai ter outros casinhos aí, inclusive de cirurgia, e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, não deixem passar, né? Não vão comer bola de um caso desse. Pode acontecer, é minha culpa fui eu que causei esse tumor ou algo parecido. Não, tá? Não presta atenção nisso, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é atender a paciente, olhar, ver o que está acontecendo e tratar, tá bom? É uma coisa que acontece bastante, pessoal, certo? Muito obrigado. O que precisar de suporte da gente, contem conosco, tá? Mandem mensagem, mandem os casos, a gente vai ajudar com o maior prazer. Legal? Até uma próxima. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD.